Boa Pronto, noite a todos. pode falar. Boa noite a todos. Sou Rafael Fernandes, colega médico e também poeta. Quero agradecer desde já pelo convite, estar aqui entre colegas que se inspiram em arte, poesia, fotografia, nutrição, saúde, bem-estar, espiritualidade, um caminho que eu sempre busquei. Vou colocar essa imagem de fundo, uma imagem que nos faz refletir sobre a ideia que temos, né, seja na arte, na ciência, e traz esse momento, essa vela aprisionada, né? Uma vela dentro de uma gaiola, uma chama que pode aquecer o nosso espírito, que pode iluminar nossa mente, que pode aquecer o nosso corpo, enfim, o fogo pode cozinhar nosso alimento, pode fazer muita coisa. E esse foi o cenário poético que eu comecei a escrever em 2011. Foi justamente nesse cenário aí na varanda de casa, com essa mesa, com esse livro, com esse pedaço de madeira aí como caneta, enfim. Eu sou natural da antiga Machambomba, né, cidade de Nova Iguaçu. Me mudei para o Rio, meus pais se aposentaram, fui morar na região dos Lagos, voltei para o Rio para fazer medicina. E eu acredito que em 2006, quando eu saí de casa com 16 anos, eu escrevi meu primeiro poema. E esse primeiro poema falava sobre a saudade. Saudade de casa, saudade da mãe, do pai, dos amigos, daquela situação que eu tinha segura, né? Mas que eu tinha me aventurado a sair de casa para buscar o meu sonho de ser médico. Então, foi meu primeiro relato poético, aos 16 anos de idade. Fui escrevendo, entrei na medicina em 2010. Em 2010, eu estava na Ilha Grande, acampado, e houve aquele dilúvio, aquela chuva que desabou pousadas, barracas e tudo mais, e a minha barraca encheu de água num palmo de água. E eu fui tentar tirar tudo para salvar, e na verdade eu só peguei esse livro que vocês estão vendo aí na foto, e desci com ele, porque ele ia se tornar meu diário de 2010. Então, no dia seguinte, a única coisa que eu tinha numa ilha era esse livro. E eu peguei uma caneta que estava um pouco estourada da água, estava úmida, peguei um pedaço de pau, esse graveto que vocês estão vendo aí, e ele se tornou minha caneta e o meu livro, e eu comecei um diário em 2010. E eu resolvi nascer novamente. Então, eu fiz um processo ali de nascimento do meu eu poético, esse ser que eu chamei de Marvin, porque seria o meu nome. Ao invés de ser Rafael, seria Marvin, pela música Marvin do Titãs. Minha mãe grávida de mim, meu avô faleceu, ela ficou sozinha, no leito de morte e tudo mais, mas meu pai acabou me registrando escondido dela como Rafael. E eu costumo dizer que minha mãe era mais fã de Titãs e meu pai de Renato Russo e Legião, né? Que ele dizia que meu filho vai ter nome de santo, né? Santo Rafael ou Anjo Rafael. E aí o Marvin eu trago à tona nesse eu poético, né? Então é o personagem que eu uso quando me inspira, quando vem a poesia e tudo mais. E estou contando brevemente essa história, mas eu quero resgatar, na verdade, o valor da arte em nossa vida, né? A arte na vida, na saúde, no dia a dia, e principalmente equilibrando a nossa vida de médico. Tanta leitura, tanta teoria, tanta coisa racional, tanta coisa idiopática que não faz sentido, e às vezes a arte vem para nos corresponder, nos surpreender, e até nos responder, né? Trazer respostas. E aí entrei na faculdade em 2010, estava escrevendo poesia. De 2010 a 2011 escrevi muito. Eu morava em Niterói quando passei para medicina no Rio, e eu ficava dentro do ônibus observando as coisas, né? Passava Niterói para Barra, ficava 2 horas e meia no ônibus. E aí eu lia matéria, lia livro de medicina, lia livro de literatura, de poesia, e eu comecei a relatar o que eu estava observando. As pessoas, a rotina, o entre-saio, o murmurinho, as pessoas no trânsito, gritando, brigando, se beijando, se amando, todos os tipos de emoções humanas. E aí eu resolvi começar a escrever uma página no Facebook, na época, em 2011, que se chamava Antropologia Poética, um olhar antropológico da vida humana, das emoções e tudo mais. E eu escrevi durante um ano, aquele ano de 2011 até 2012, e aí depois de um certo tempo eu consegui compilar muitos poemas, e chegou uma hora que eu estava assim, escrevendo muito, 3, 4, 5 poemas por dia, uma coisa assim intensa. E eu cheguei a ter até uma dificuldade em lidar no momento entre a arte e a ciência, no sentido em que eu tinha que ler matérias de medicina, farmacologia, anatomia, coisas palpáveis, contáveis, que eu tinha que gravar, e eu não tinha interesse naquilo. Eu queria o lúdico, o que não era exato, o que era quântico, integrativo, um olhar artístico, né? Então eu tive uma certa dualidade que me trouxe um pouco de confusão.
mas depois de passar por esse processo, eu compreendi que eram duas vertentes que habitam em mim, em todos nós, né? A gente até brinca que existe o hemisfério cerebral mais racional, mais lúdico, né? O equilíbrio da vida, o masculino, o feminino, o sol, a lua, né? No ápice do sol, no pôr do sol, tão lindo, ele se desce, né, humildemente, se guarda e nasce a lua linda. Então, esse equilíbrio da vida eu fui buscando ao longo desse tempo, consegui concluir a minha graduação em medicina, mas sempre mantendo a poesia de lado, em paralelo. E aí, nesse cenário poético, eu criei o cenário do escritor. Essa imagem aí que vocês podem ver, conseguiram mudar a imagem aí? Tá? Sim, tudo certinho. Isso. Então, eu comecei a usar esse livro que eu escrevia manualmente, sempre nesse cenário, nessa mesa, um incenso, um momento de meditação, a poesia vinha, e um instrumento que eu usei muito nessa época foi o iPad. Então, eu usava o iPad para ficar digitando, que seria um teclado como o iPhone de hoje, muito prático, muito rápido, né? E eu me conectava com aquele teclado de uma forma muito rápida, escrevendo, vinha o pensamento, e eu levei aquele momento, como eu falei, de muita escrita, de muitos poemas, né? E aí depois eu resolvi, na verdade, né, compilar um livro em 2014, que foi o livro 108 Relatos Poéticos, que eu trago agora esse ano, né, um relançamento, que é esse daqui que vocês estão vendo, 108 Relatos Poéticos por Marvin, em 2024, sendo que a primeira edição eu escrevi em 2014. E essas espirais que vocês podem ver no livro, né, a espiral ela é reconhecida, vista já em muitos povos, né? Desde dos egípcios, indígenas, astecas, incas, maias, enfim, muitas pessoas desenham a espiral, né? E essa espiral ela está relacionada à Kundalini, né? O tratado de yoga, as culturas da hindu dizem que não há o despertar da yoga, o contato com o espírito sem o despertar dessa Kundalini, que é uma energia materna feminina que reside em nós. Então, esse processo de criação de poesia veio depois que eu comecei a meditar, que eu comecei a entrar em contato com essa cultura também hindu, de yoga, de meditação e tudo mais. Então, o primeiro livro eu escrevi em 2014 e eu desenhei de fato à mão 108 kundalinis coloridas com lápis de cor, uma forma bem rudimentar, né, robusta, a capa. E dessa vez eu reeditei ela, né, com um artista realmente plástico, um designer que faz minhas logos e tudo mais. E nesse livro eu trago esses relatos poéticos bem com uma visão antropológica, né? E quando eu fui percebendo a poesia, eu queria trazer aqui uma poesia, né, de uma poetisa carioca, Cecília Meirelles, que ela diz o seguinte: não sou alegre nem sou triste, sou poeta, né? Trecho aí de um poema dela que se chama Motivo. E eu acho que a poesia ela nos traz essa visão onde nós percebemos o que é a alegria, o que é a tristeza, mas nós não nos envolvemos, porque sabemos que a alegria vai passar, então não podemos nos iludir achando que a vida vai ser aquela mil maravilha, que tudo vai ser alegre, que tudo vai ser lindo, que não vai ser eternamente, aquilo vai passar, e também não podemos nos frustrar, desanimar, ficar depressivos, tristes, como muitas pessoas andam hoje em dia, achando que a tristeza, que a coisa feia, ruim, violência vai ser eterna. Então, acho que a poesia, né, em cada um de nós que tem essa vertente da arte, da poesia, nos traz isso, saber que não somos nem alegres nem somos tristes, somos um espírito, somos uma alma, somos uma luz, somos uma arte, somos lúdicos, né? Então, não nos envolvemos tanto com as emoções, apesar de vivenciá-las. Nós vamos vivenciar uma alegria, vamos vivenciar uma tristeza, mas saber que no dia seguinte aquilo vai passar e novas emoções virão, e novas emoções nos estimularão a criar, a compor, a cantar, a pintar e tudo mais. Então, hoje eu trago aqui para vocês alguns relatos, eu separei um poema aqui para ler desse livro, e dizer que a arte ela é um dos pilares fundamentais na medicina. A gente vê a importância da arte-terapia. Então, por exemplo, quando a Anice da Silveira, aqui no Brasil, né, trocou cartas com Carl Gustav Jung, eles perceberam que alguns pacientes psiquiátricos, até mesmo com o mesmo diagnóstico, faziam os mesmos desenhos, né?
Então, vocês vejam que a gente está mergulhado no inconsciente coletivo, né? Todos nós aqui no planeta Terra, ou até numa esfera além do que a gente imagina, a gente pode se mergulhar numa mesma criação, numa mesma inspiração, né? Há quem diga na física quântica que quando uma pessoa cria algo lá no outro hemisfério, no hemisfério norte, no hemisfério sul, alguma pessoa cria também. É como se você abrisse um portal, você conectasse aquilo e outras pessoas poderão acessar também. Então, eu sinto muito quando um poeta morre, quando um artista morre, conhecido, eu sofro internamente. É como se a poesia se dissolvesse, sabe? É como se parte dele fosse embora, mas ele deixasse uma migalha, uma gota, uma energia para a gente aqui. Então, toda vez que um grande artista morre, um poeta, é como se eu perdesse um familiar. Eu sinto muito isso, assim, sabe? Então, eu tenho até uma frase minha que eu digo, né? Quando um poeta morre, a poesia se dissolve. Então, ela se dissolve e nos energiza mais, nos hidrata mais, nos alimenta mais, né? É como se deixasse um legado, assim, como se a gente baixasse um download, um chip, e captasse aquele legado daquele mestre, daquele poeta que se foi. Então, a poesia é algo muito intenso na minha vida. Eu estou escrevendo aí o 1001 Relatos Poéticos, né? Estou na casa dos 700. Já escrevi alguns contos, já escrevi livro também de saúde, né? Eu trabalho na área da medicina integrativa, então eu fiz geriatria, atendo muito público adulto e idoso, vejo a importância da arte em todas as faixas etárias, né? As crianças, eu tenho um filho de 4 anos, então é uma coisa lúdica, uma mesinha de madeira para ele sentar, desenhar, pintar, ensinar as coisas, os números, as vogais, as letras de forma lúdica. Eu escrevi cerca de 4 ou 5 contos infantis também, então tudo que dá eu estou criando, escrevendo, e mesmo que ainda não publicando muita coisa, guardando para mim, para em algum momento divulgar mais esse lado escritor ou poeta, né? E aí eu trago um poema aqui que chama-se Vis Medicatrix Naturae, que é uma linha de medicina que eu trabalho muito na medicina integrativa. Eu fiz a pós-medicina integrativa no Einstein, em São Paulo, e a medicina integrativa tem muito a ver com a palestra, né, a apresentação que a gente estava ouvindo previamente agora, né, uma nutrição saudável. Então, na minha consulta, eu costumo abordar os pilares integrativos: uma hidratação, alimentação, atividade física, autocuidado, gestão do estresse, sono, espiritualidade, sexualidade, gestão financeira. Todos esses pilares nos ajudam a nos mantermos saudáveis. Quando não dá, a gente opta por uma fitoterapia, uma prática integrativa, um medicamento sim, um antibiótico quando é preciso, a cirurgia quando é preciso, a quimioterapia quando é preciso, né? Então nós vamos integrar, não vamos excluir, né? Mas eu trago aqui uma reflexão nesse poema em que diz justamente a ruptura ou a perda da ciência, da arte médica, né? Então, ele diz, vis medicatrix naturae, que é o poder de cura da natureza, que é uma máxima de Hipócrates, né? O pai da nossa medicina, da medicina hipocrática, né? E ele diz o seguinte: medicina se revela ainda sem resposta. Questões idiopáticas rejeitam soluções homeopáticas. Farmapoder controla pesquisas, manipula resultados, mas não se fala disso pelas ruas e esquinas. Cronificamos pelo que comemos, seguimos tristes pelo adoecimento. Arte médica sobrevive por entre farsas e trambiques. Medicina ocidental trata a matéria como tal. Além disso, é preciso ver para curarmos o ser. Humanização e atenção, precisamos mais um pouco aprender. Cultura de morte usa a doença como suporte, mas não se fala em vida e sobre outras terapias. Seguimos estudando enquanto o melhor está por vir. Evolução não está na tecnologia, mas no entender da antropologia. Então, eu sigo nessa linha de acreditarmos que cada vez mais o nosso objeto de estudo é o ser humano, é o corpo, é a mente, são as emoções e, quiçá, o espírito, né? Ou a alma, ou o Atma, ou o que quer que acreditamos. Então, isso era brevemente o que eu queria falar para vocês, e aberto aí a perguntas, ao debate, ao que vocês quiserem dar sequência nessa nossa conversa maravilhosa. Gente, lindo. Eu preciso falar, que coisa mais linda. Eu emocionei com a sua poesia. Lindo. Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns, Rafael. Excelente. Porque, gente, geralmente o médico passa aquela impressão de frio, frieza, né? E vocês são realmente diferenciados. Obrigado. Prometo que no próximo encontro eu organizo uma apresentação. Ô, Máximo,
Olá. Deixa eu parabenizar o Rafa. Gente, quem diria, hein, Rafa? Obrigado aí. Olha Que é só, parceiro em outra área da medicina também, né? Juntos. Conheço o Rafa de diversas versões. Gente, essa agora já está no 700. Não, já não sabia que você tinha escrito 108 relatos poéticos. Tá aqui, já está vou guardar o caminhando seu. para 1001, cara. Nem sabia de nada disso. É. Eu só conheci o livro da Quero parte saúde. da área, da área Quero da saúde, não quero só remédios. Isso aí é mais falo de meditação, né? E tudo mais, de linha de medicina, cuidado. E assim, é muito legal, né? Que o que eu acho legal nos movimentos, Máximo, que quando a gente tem essa proposta, eu tive essa impressão vendo o Rafa falar, contar a história dele. Assim, que a essência dele é diferente, eu já sabia. Porque a gente tem uma ligação, né, nos eventos, já passei Réveillon com ele, surf, no esporte, na família, né? Então, assim, eu conheço a família junto, familiar dele. Então, que a essência dele era especial, eu já sabia. Mas é engraçado que nos movimentos, assim como no Médicos Atletas, né, que eu começo a entender e conhecer a história da pessoa, do colega médico com o esporte e tudo que ele construiu para chegar até aquele ponto, né? E a gente não tem noção, né? Nem a gente, nem o paciente, a gente acaba vendo a pessoa só naquela capa, mas a gente não sabe o interior dela. E aí agora o Rafa, falei assim, gente, eu não imaginava nada disso, porque eu já conhecia o Rafa médico, conheço a Medicatrix, conheço a clínica dele, então assim, eu conheço o Rafa médico, conheço o Rafa médico atleta, mas eu não conheci o Rafa médico poeta, e foi muito legal, sabe? Porque eu comecei conhecendo cada vez mais, outro Rafa. Mas eu acho que a poesia ela vem em muitos momentos como uma autoterapia, né? Um autocuidado. Então, por muitos momentos eu escrevo razão e emoção, medicina e poesia, né? Você começa, já fiz terapia também, psicóloga, né? Meditação, atividade física, enfim, nunca precisei tomar remédio para nada, né? Até minha asma eu controlei com surf, com alimentação. Um dos fatos de eu na infância adoecia muito, então fui nadar, fui surfar, né? Hoje em dia nem beber mais eu bebo, parei de beber álcool, então cada vez mais buscando a vida saudável, mas a poesia me mostrou muito isso, né? Como eu falei, eu fui a extremos de euforia e alegria na juventude, né? Com álcool, sexo, drogas, alegrias, dinheiro e tudo mais, e também fui a momentos de tristeza, melancolia, né, de problemas do mundo, que se a gente se aprofundar, a gente mergulha e absorve, mas depois eu percebi que tudo é ilusão, né? Como a poesia, né? Cecília Meirelles, não sou alegre, não sou triste, sou poeta. E uma postura que muitas das vezes a gente tem como se colocar como médico, né? Um paciente em cuidados, né? Eu acompanho muito paciente em cuidados paliativos, oncológicos, idosos. Você vai ter, sim, a empatia de abraçar, de acolher o familiar, o paciente, né? Mas ali você tem que ter, pelo menos, minimamente, uma postura neutra, né? Hoje eu tenho meu público, tem público de direita, de esquerda, tem público assim, assado, flamenguista, fluminense, né, homo, hétero, todos os tipos, né, a sociedade é pan, né, hoje, e você tem que estar ali na sua postura de médico, de poeta, de neutralidade, de espírito, né, aceitar, entender, ver o outro como um ser em evolução ou não, né, e ajudar. Eu acho que essa neutralidade, a arte me ajuda também, né, tirando esse lado intenso que você conhece aí, né, de médico-atleta, que eu também adoro. Muito legal, Rafael. Acho que é interessante, a poesia ajuda muito na humanização, da empatia, da gente compreender, se expressar, se fazer entender, né? Isso eu acho essencial, e muitas faculdades de medicina incentivam a arte, né? Isso. A cultura, as manifestações. Enfim, eu achei muito interessante. E um processo também na faculdade de eu ter escrito esses livros foi justamente uma questão financeira, né? Eu dava aula de surf na faculdade, fiz os livros, então, assim, esse livro, na época, eu fazia ele por R$3,50 e vendia R$10. Vendi cerca de 200 livros. Eu fazia pequenos poemas, né, que eu chamava até de poetrix. A minha clínica é Medicatrix e eu tenho a visão poetrix, que é 2 poemas, né? Então eram poemas tipo haikai, né? Poemas pequenininhos, 3 linhas, né? Então eu vendia imãs poéticos, né? Imãs de geladeira com frases motivacionais, né? Uma poesia espiritualizada,
onde aqueles imãs de geladeira eu vendia 5, 10 reais, a pessoa botava na geladeira para lembrar todo dia, né? Bom dia, acordei feliz, né? Mais amor, menos isso, aquilo, enfim, foram frases que eu fui criando ali, e aos poucos as pessoas foram entendendo, imãs de geladeira, né? Essas frases poéticas para inspirar as pessoas. Foi uma forma, virou até uma forma de renda como estudante, né? Quem sabe que fazendo medicina a gente tem pouco tempo para fazer qualquer outra coisa, né? E é isso. Fico feliz de conhecer um movimento de médicos poetas, fico aberto aí a propostas de mais encontros, mais vezes aí estar participando e talvez na próxima montar de fato uma apresentação mais digna, mais direcionada, mais exemplificada, né, com imagens, trechos e coisas que eu gosto muito também. Está convidada a participar do nosso concurso, viu, Rafael? Vamos embora. Agora no dia 10. Muito bom. Letícia chegou agora, estava no evento, né, da exposição. Isso, estava lá no Cremerge. Que bacana, parabéns. Foi muito legal, nossa, foi muito legal. Tinham outros colegas também lá, né? E aí todo mundo teve a oportunidade de ir lá na frente e contar sua relação com o quadro, com a arte. E aí a intenção, né? Essa foi a primeira exposição e a ideia é crescer e ano que vem fazer novamente. Foi o que o presidente lá do Cremerge falou. E foi um clima muito agradável e os conselheiros estavam falando assim que eles sempre chegam lá naquele auditório, num clima tenso para discutir às vezes ou um assunto polêmico ou julgar um colega, e esse tinha sido a primeira vez que eles tinham chegado ali no auditório e sentido um clima leve, uma coisa assim. Foi muito legal, assim, um momento bem de descontração e de conexão mesmo. Foi muito legal. Que bacana, parabéns. Bom, estamos aí um pouquinho adiantados no horário, e aí eu gostaria de convidar a nossa convidada surpresa a fazer o encerramento poético. Por favor, Andréia. Olá, boa noite, tudo bem, gente? Eu não sabia que eu tinha que encerrar com uma poesia, eu não sou poética, eu sou jornalista, e eu quero mais assim, antes de mais nada, achei muito bonito o seu trabalho, Rafael, né? Trabalhar realmente, praticamente você se entrega, né, a tudo que você faz, desde a arte até a medicina, e isso eu acho que é uma coisa muito importante e que muitos precisam, né? Aliás, muito não, o ser humano precisa disso, né, de médicos mais, não falar com o paciente. Aí eu vou falar de uma questão muito geral, né? Eu acho que o paciente, quando ele chega no médico, ele está, por algum motivo, ele chegou lá por algum motivo, por uma dor, ou por alguma dor, algo levou ele até lá. E vocês trabalharem isso, sendo um pouco mais leves, sem trazer aquela coisa do pesado, da doença em si, mas trazer isso com mais leveza, eu acho que ajuda muito o paciente e a todas as pessoas que necessitam de vocês, porque vocês nada mais são do que salvadores de vida, né? Então, é uma coisa que eu admiro muito, são vocês, a área de vocês, porque vocês se doam para a gente, vocês se entregam, vocês não têm 7 horas da manhã ou 7 horas da noite, mas vocês estão ali, né, sempre com os pacientes, com os clientes, ou seja o que for, se é para um embelezamento ou se é para o tratamento de um câncer. Vocês estão ali todos os dias. E eu acho que essa conexão entre a arte, porque eu não vou falar só sobre a poesia e a medicina, porque essa conexão está entre a poesia, entre a arte, que no caso de vocês a poesia, a medicina e o paciente. E vocês conseguem levar vida leve para eles. Eu acho que isso não tem preço, essa conexão é única, né? Uma jornalista como eu, marqueteira, fiz história da arte, marqueteira porque eu sou pós-graduada em marketing, então, assim, eu não consigo ter essa sensibilidade que vocês têm. Por mais sensibilidade que eu tenha para contar histórias, adoro contar histórias, aliás, eu adoro ouvir histórias e gosto de histórias de pessoas que vencem,
né, de vencedores. E você vencer uma doença não tem preço, não tem preço, não tem preço. Eu não sou poética, Máximo. Eu não sei fazer poesia. Não, mas é só trazer um Desculpem. poema. Escolhe um poema pra gente. Eu até fiz uns rabiscos aqui, tá? Vou tentar. Que entre a arte e a cura, ambos são poesia pura. No traço leve ou no verso que sintou, a alma, a ternura, o corpo, a calma ecoa. Obrigada. Excelente, parabéns. Eu gosto de ler as poesias de vocês. Até pensei em trazer uma dos Médicos Poetas que eu amei, do livro. Ela ficou no escritório. Excelente, obrigado, viu, André? Eu que Obrigado. agradeço. Alguém mais quer fazer algum comentário, consideração? Fique à vontade. Eu só queria fazer uma Tá no pergunta, mudo, já Rafael. que vocês são médicos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, acho que eu já cheguei a fazer para o Máximo, que eu adoraria que a Liliane e a Cecília estivessem ouvindo, se elas puderem, mas acho que não, elas saíram. Eu fiz uma vez uma entrevista com uma naturóloga, e ela me disse que o ser humano, ele foi feito, né, foi criado, foi pensado, sei lá, pensado porque Deus que pensou, e eu não sou Deus para pensar, mas ela falou que o ser humano foi criado para viver até 120 anos, né? E eu fico, aí a minha pergunta seria para elas, mas elas não estão aqui. Se realmente, se vocês como médicos, agora eu vou para a parte de vocês, isso é real mesmo? Porque hoje as pessoas estão vivendo 96, 97 anos, mas já com dificuldade. E essa naturóloga me disse que viveria bem até os 120 anos. Será que com essa nova, com essa vontade, com essa questão da alimentação, as pessoas conseguem viver até 120 anos bem? É para todos Posso vocês. Começa aí, Márcio. Começa aí. Eu quero comentar depois, mas Máximo pode falar. Eu vou fazer uma consideração, porque eu fiz mestrado em geriatria, adoro atender idoso, e no mestrado fiz alguns levantamentos epidemiológicos. Então, assim, na época do Império Egípcio, a média de vida era de 24 anos. Um dos faraós lá morreu, Tutankhamon, famoso, morreu com 24 anos, que era velho naquela época. Isso depois no Império Romano, a idade subiu para 30 e está crescendo cada vez mais. Eu tenho convicção pessoal, né? Não sei te afirmar em termos científicos, isso não é fácil de prever, mas eu tenho convicção que a gente vai alcançar, sim, os 120 até ultrapassar. Né? Eu tive alguns pacientes centenários aí, com a nutrição saudável, estilo de vida saudável, a atividade física, né, Michele? A gente consegue, o corpo da gente se regenera quase completamente uma semana. Então, acredito que seja... Uma semana? Sim, as células. Então, a gente tá... Vamos ver muita novidade aí. Rafael? Eu concordo com essa possibilidade. O recorde, se eu não me engano, é de 123 ou 24 anos, uma mulher que viveu. Uau. Já chegou, o recorde são 124 anos registrados. É verdade. Há quem diga que Shri Krishna também viveu 120 anos, sumiu na floresta. Os relatos bíblicos são de pessoas de 300 anos, né? Aí não sei, fica muito mais longe assim, para a gente comparar. Mas é justamente o que o Dr. Máximo falou. Se a gente pega uma alimentação que a gente fala de alimentação viva, né? Alimentos germinados, alimentos orgânicos, cada vez menos processados, atividade física, sono regular, boa água, né? Existe um documentário que existe regiões, né? Blue Zones, e existe um documentário Netflix que mostra as regiões no mundo em que as pessoas vivem centenárias e vivem bem, qualidade de vida. Então, eu acho que a gente vai chegar, sim. A gente já está atendendo, né, pessoas centenárias,
e 120 vamos chegar. Agora, como vamos chegar, né? Com prótese, com marca-passo, com isso, aquilo, GTT, TQT, aí que tem cada um definir o quanto quer chegar lá, mas que existe a possibilidade de a gente ir aumentando, sim. E aí, fora genética, né? Condições aí que a gente vai começar a entender e melhorar, talvez. Eu acho que vai unir aí um pouco do que é humano com um pouco do que é científico, né? E vamos ver A espiritualidade, né? A Letícia quer falar, Letícia? Sim, agora a gente estava falando aqui de como envelhecer e com que qualidade esse envelhecimento, né? Ano passado eu participei de um simpósio de medicina de vida da Lauma e tinha um professor lá falando como que os nossos idosos brasileiros, eles chegam numa expectativa de vida, mas muito dependentes, que é completamente diferente dos pacientes, né, dos moradores das Blue Zones, né? Porque os moradores das Blue Zones, por exemplo, eles se movimentam, não é porque eles pegam e vão para a academia, eles se movimentam porque eles moram em regiões que exigem, né, que subam montanhas lá, porque são ruas altas e tem aquele senso de propósito e vivem em comunidades. E aí você vê que Yokigawa está deixando de ser uma Blue Zone desde que foi colocada uma base americana lá, né? Então os produtos americanos industrializados que chegaram lá, a cultura que está chegando lá. Então, que a gente pode viver, sim, né? Mas a epigenética, né? Justamente dos hábitos que influenciam como que vai ser o nosso envelhecimento. E aí, né? Eu quero chegar até os 100 anos. Como? Aí que tá, acho que é o como, né? Como? Eu quero estar sem nenhuma autonomia. E esses 100 anos você se imagina feliz com 100 anos dessa forma, sem poder decidir, se alimentando por sonda e tudo mais, né? Então, não é só o número, né? É como é o envelhecimento. O Rafael estava falando do filme da Hilda, eu assisti, que ele fala sobre os esquizofrênicos, né? Inclusive, o filme é maravilhoso, e eu achei importantíssimo como a gente saiu, né? Que tem um anterior a ele, que eu assisti antes, eu não sei, ele é anterior, que fala sobre o Holocausto também, né? Então, até para as doenças que são mentais, que a gente vê hoje, e até hoje a gente vê também muita doença devido à correria da informação e do nosso dia a dia, que é muito diferente do dia a dia de uma pessoa que vive no interior, que eu acho que a questão até a gente pode fazer uma comparação entre Blue Zone e... Porque no interior a gente não tem essa correria que temos aqui em São Paulo, né? Não é como nos grandes centros, como Rio de Janeiro, como Nova York, como Lisboa, ou Toronto, ou seja lá onde for. Eu já morei no interior, né, no Centro-Oeste, e moro em São Paulo há muitos anos, aliás, nasci em São Paulo. Então eu sei a diferença entre a qualidade de vida daqui de São Paulo, de viver em São Paulo, e de viver lá no interior. Questões até alimentícias mesmo. A gente chega em casa, a gente quer comer o que é mais rápido. E poluição inclusive sonora. Teve uma aula do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida sobre demência, estudos mostrando como que o barulho influencia na demência. Você não consegue ficar num silêncio. Está sempre com fone de ouvido, e inclusive esse neurologista que deu essa aula, ele falava o seguinte, que é preferível você dirigir ouvindo o barulho do trânsito do que você colocar um podcast para ficar se distraindo ali e indo mais barulho ainda para a sua viagem. Falei, nossa, nunca pensaria nisso, né? A gente pensa que está ganhando tempo, mas não, a gente está mais ruído, mais barulho ainda, o do trânsito e do rádio, do podcast. Cara. E ainda tem mais, porque fora as radiações, né, que a gente tem. Por exemplo, eu moro aqui na rota de avião aqui em São Paulo. Então, o avião passa aqui, se você está fora de casa olhando para cima, você vê a barriga inteira do avião. Você consegue ouvir o barulho da roda do avião descendo a roda para poder aterrissar, fazer a aterrissagem. Então, assim,
E detalhe, trava a televisão, né? Eu fiquei até com medo aqui estar conversando com vocês e travar, porque trava a televisão, para a internet, para outra. Gente, nós estamos vivendo num mundo de uma energia que, sei lá, né? Em 98, 99, todo mundo falava que celular dava câncer. Então a gente não sabe o que está em cima da gente. É isso. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer um comentário, consideração? Eu ficaria conversando com vocês aqui a noite inteira, tá? Mas eu vou deixar o espaço para a gente ir lá no dia no dia 10. O doutor Máximo, você fala de onde? Qual estado que você está, Márcio? São Paulo, capital. Ah, São Paulo. Eu ia convidar vocês a todos para a gente, em algum momento, podemos fazer um encontro presencial aqui no Rio. A minha clínica fica aqui na Barra da Tijuca, no Olegário, e a gente tem uma sala para atividades coletivas, né, comportando aí 10 a umas 25 pessoas. Então, a gente fazia em algum momento, quando você estiver aqui pelo Rio, né, com os colegas aqui do Rio, a gente ia organizar um encontro do Médicos Poetas, um sábado, né, uma tarde poética. Cada um pode trazer livros, poesia, troca de livros, né, troca de contatos, a gente fazer um network presencial, né? Uma Esse tarde, ano? quando vocês quiserem. Você tem previsão para vir no Rio, Máximo, esse ano? Quando vocês quiserem. Então, não, vamos programar sim. Quando você vier ao Rio, a gente marca um sábado. Éramos para ter feito um sarau aí em março. Acabou Isso. não acontecendo. Foi o único evento que não aconteceu dentro do nosso planejado, né? Mas, inclusive, tínhamos alguns membros da diretoria que foram aí para o Rio por uma questão de trabalho e quase que deu certo. Mas a gente está muito feliz em estar mais próximo dos médicos atletas, né? Que a ideia sempre foi promover saúde, né? Através da poesia, e a atividade física tem que estar junto. O médico tem que dar exemplo, todas as pessoas têm que se cuidar e dar exemplo para as outras, né? E o médico tem uma responsabilidade talvez um pouco maior pelo conhecimento, pela formação. Mas vamos sim, com certeza, essa é a ideia. Talvez em março, que a gente completa 2 anos em fevereiro, e o primeiro sarau aconteceu em março. É muito bom saber dessa abertura que a gente já coloca no planejamento, com certeza. Coloca sim, a gente fica à disposição aqui. A dificuldade maior, Rafael, até não é em termos de espaço, isso é muito importante, facilita bastante, com certeza, mas é aglutinar as pessoas, né? Reunir um grupo, data, pelo menos umas 10 pessoas aí. Para todos, E o grupo está se consolidando cada vez mais, né? A antologia marcou aí uma nova fase. Quero te dar parabéns aí pelo teu livro também, pelo teu trabalho. Conheci algumas obras aí do que você compartilhou com a gente no Instagram, mas é um desafio escrever um livro e reunir pessoas em torno dessa ideia, né? E é muito gratificante, é muito uma grata experiência, né? Cada vez mais. Fico grato também de encontrar vocês, poder compartilhar, ouvir novas poesias, a troca, né? Sempre bom, nos enriquece. Tem muitas pessoas inspiradas ali, né? Letícia? Satisfação estar aqui com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Cecília. Obrigado, Leili. Parabéns pela apresentação também. E é isso aí. Felicidade, boa noite. Até mais. Boa noite, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.